Olá, alunos, vamos para mais uma atividade de autocorreção. Livro Trilhas. Transformação de figuras planas. Transformação de figuras planas. Janaína usou uma máquina fotocopiadora para obter 3 reproduções da fotografia ao lado. Para cada reprodução que Janaína obteve, escreva se ela é do mesmo tamanho, uma ampliação ou uma redução da fotografia original. Podemos observar aqui, nós temos uma redução, né? Já na segunda figura, nós podemos observar a figura original, ela tem o mesmo tamanho. E a nossa última figura, ó, nós temos o que? Uma ampliação. Uma redução ou uma ampliação tem o mesmo formato que a imagem original e tamanhos diferentes. Ela tem o mesmo formato, só que os tamanhos são diferentes. As imagens a seguir não têm o mesmo formato que a fotografia original, utilizada por Janaína, portanto, não são ampliações e nem reduções. Tá vendo? Ela tem formatos diferentes, né? Elas são a mesma imagem, mas têm formatos diferentes. Ou seja, elas não são ampliações e nem reproduções, como podemos observar. Os formatos dessas fotos. Na atividade, João, Eliésio e Patrícia fizeram a reprodução da figura ao lado, figura original. Nós temos aqui a reprodução a reprodução B e a reprodução C. De acordo com as informações, escreva o nome da criança que fez cada uma das reproduções, tá? O mesmo tamanho da reprodução A, quem fez? Olha o que João fez. João triplicou o tamanho da figura original. Patrícia fez uma reprodução do mesmo tamanho. Já Eliésio, ele duplicou o tamanho da figura original. Então, a reprodução A, ela é apenas uma reprodução da figura original. Quem fez isso foi a Patrícia. Patrícia é responsável da reprodução A. A reprodução B, né? Ela é a maior, né, das reproduções. E quem fez isso foi o João, né? O João, ele triplicou o tamanho da figura original. Na reprodução C, né, ele duplicou. Quem duplicou foi o Eliésio, né? Ele é o dobro da figura original. Em uma malha quadriculada, Gabriel fez a ampliação e uma redução de um quadrado. Nós temos aqui uma redução, um quadrado original, um quadrado ampliado. No quadrado ampliado, a medida de cada um de seus lados foi obtida multiplicando a medida do lado correspondente no quadrado original, por um mesmo número, nesse caso por 2, ó. Ele multiplicou, a original tem 4, né, em cada lado. Ele multiplicou por 2, né, chegando ao resultado 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. No caso do aqui, ó, da redução, ele ia fazer o quê? Usar o inverso da multiplicação. No caso, ele iria dividir por 2. Ok? O quadrado original tem 4, dividido por 2 é igual a 2. E ele encontraria o quadrado reduzido. Nos quadrados, os lados e os ângulos correspondentes estão indicados da mesma cor. Ele está falando dos ângulos aqui, ó. Cada figura. Tá? Para ampliar, eu uso a multiplicação. Para reduzir, eu uso a divisão, tá? Essa é uma das regras da transformação de figura. Multiplicação e divisão. Complete as afirmações com as expressões das fichas, né? A metade. Certo? Aqui, ó. As informações são essas. A metade ao dobro, dividindo a terça parte ao triplo, multiplicando. Ele está se referindo a essa malha aqui, ó. A figura quadrado reduzido, quadrado original e quadrado ampliado. No quadrado reduzido aqui, ó. O que aconteceu? A medida de cada um dos seus lados foi obtida multiplicando ou dividindo. É a metade ou o dobro, ou a terça parte ou triplo. Lembra que eu falei? Para reduzir, eu faço uma divisão.
Se ele tem 4, dividiu por 2, encontrou 2 aqui. Então, ele reduziu esse quadrado. Então, no quadrado reduzido, a medida de cada um dos seus lados foi obtida dividindo, né? A medida do lado correspondente do quadrado original. Ele dividiu 4 por 2, que é igual a 2. Reduziu o quadrado. A medida de cada um dos lados do quadrado reduzido é igual, se ele dividiu por 2, né? Então, ele é a metade da medida do lado correspondente no quadrado original. Aí ele pergunta aqui na letra B, ó. No quadrado ampliado, a medida de cada um dos seus ângulos é igual à medida do ângulo correspondente do quadrado original, ou mesmo ocorre no quadrado reduzido? Ele está falando dos ângulos, ó. Tá? Os ângulos são iguais, né? Em todas as figuras. Tanto no reduzido, no original, como no ampliado, os ângulos são iguais. Então, sim. Olha o que ele fala em relação a isso. Olha o que ele fala. Ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura, as medidas dos seus ângulos permanecem as mesmas, tá? Não altera o ângulo. Altera os tamanhos, mas não altera os ângulos das figuras. Tiago reproduziu o tangram ao lado. Olha o tangram no caderno dele. A figura que ele fez, né, ficou com 8 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento. Certo? Então, o tangram original dele, ele tinha 2 por 2. Se ele fez, né, se ele reproduziu um tangram com 8 centímetros por 8 centímetros de comprimento, o que aconteceu? Ele ampliou ou ele reduziu? 2 centímetros por 4 centímetros é igual a 8 centímetros. Então, o tangram que o Tiago desenhou foi uma ampliação ou uma redução do tangram original? Foi uma ampliação, né? Porque o tangram original mede 2 por 2 e o tangram que o Tiago desenhou tem o quádruplo dessas medidas, né? 2 vezes 4 é igual a 8 centímetros. Então, tem o quádruplo, né, dessa medida. Então, ele ampliou, né? Ele multiplicou os seus lados. Complete as frases de acordo com o polígono que estão representados nas malhas pontilhadas. Esse é o nossas figuras. E essas são as questões. O ortógono D, certo? Ele é uma ampliação do octógono A. O octógono D é uma ampliação do octógono A, correto? Na letra B, o triângulo E, olha esse triângulo aqui, ó. Ele é uma redução, uma ampliação, uma reprodução, ó, do triângulo I, ó. Vendo? Ele está falando dessas duas figuras. O triângulo E, ele é uma redução do triângulo I aqui, ó. Correto? Já o quadrilátero B, tá? Ele é uma redução do quadrilátero K. Né? Esse aqui é o tamanho original. Esse aqui, ó, B é uma redução do quadrilátero K. O triângulo J, ele é uma reprodução do mesmo tamanho do triângulo, olha, G. O pentágono, olha só o pentágono F, ele é uma ampliação do pentágono H. O quadrilátero, né? O quadrilátero C é uma reprodução do mesmo tamanho do quadrilátero L. Bem fácil, né? Observe como Lucas fez para obter a ampliação de uma figura. Lucas desenhou uma malha com quadradinhos de 1 centímetro de lado sobre a figura original. Entendeu? Então, podemos ver 1 centímetro por 1 centímetro. No segundo passo, ele usando um lápis e uma régua, ele desenhou uma malha quadriculada com quadradinhos de 2 centímetros de lado. Ó. 2 por 2. No terceiro momento, olha o que ele fez.
Depois ele desenhou cada parte da figura original no quadradinho correspondente da malha. Ó, ele fez essa figura aqui, ó. Ok? Vendo? Um polígono, né? E por fim, Lucas apagou a malha e pintou a figura. Perfeito, né? Acompanhe as orientações do professor para construir uma ampliação e uma redução de um polígono. Aqui, ó. Construa um polígono. Esse é o polígono original, ó. Vendo? Segundo passo, ó, ele pediu para reduzir esse polígono de maneira que a medida de cada lado seja metade, ó. Vai dividir por 2, né? Se a metade é dividido por 2, ó. Aí o lado correspondente é o polígono original. E para ampliar, né, olha o que ele pede, esse polígono de maneira que a medida de cada lado seja o triplo da medida do lado correspondente do polígono original. Esse é o polígono original. Se ele quer o triplo, então vai ficar 1, 2, 3, vezes 3, né? Essa medida vezes 3, né? E vai finalizar nessa figura aqui. Aproveitem, né, para fazer isso, né? Reproduzir, ampliar, reduzir, né? Na malha fica muito fácil, tá? Você pode usar a multiplicação para ampliar e para reduzir você vai dividir a medida por 2, como você quiser, ok? Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia, tá? Matemática é treino. Quanto mais você exercita, quanto mais você realiza as atividades, melhor você vai ficar na disciplina de matemática. Professora Maria de Fátima, meu muito obrigado. Estude.